Não, vê se não é satisfatório uma desgraça dessa, ó. Um bando de marginal vagabundo assim, ó. Imagina no Brasil um super presidente, hã? E detalhe, os desgraçados no meu governo parariam. Olha o pé desse cara aqui, parecendo um alicate, ó. Com o joelho quebrando pra trás, ó. Eu, com a faixa da presidência, desço do helicóptero e é uma bicuda no c... de cada um. Quando chegar lá, então, eles vão desejar o inferno. Por favor, me manda pro céu logo, Super! Eu prefiro lidar com o diabo, Super! Você é muito cruel! Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Vídeo Abraão. Ó o punheteiro correndo. Este é Miguel. Infelizmente, ele não está brincando de pega-pega. Não adianta correr! Miguel vive em El Salvador, um país do tamanho de Sergipe, conhecido por 3 coisas: praias, pupusas e, é claro, violência. Até pouco tempo atrás, o jovem de El Salvador tinha 3 opções: entrar numa gangue, ser extorquido por uma, ou morrer tentando evitar os dois. Levanta daí, moleque. Você achou mesmo que ia passar aqui sem pagar o pedágio? Olha que inteligência artificial, filha da puta, né, cara? O que acontecia aqui não era qualquer tipo de violência. El Salvador era um lugar onde as facções mandavam mais que presidentes. Sabemos que somos gangsters. Sabemos que somos loucos. A taxa de homicídios, 5 vezes maior que a do Brasil. E olha que o Brasil já é um dos líderes mundiais nesse quesito. Mas nos últimos 4 anos, algo mudou. Num piscar de olhos, um dos países mais perigosos do mundo se tornou o mais seguro da América Latina. As ruas estão limpas, a economia vai Rapaziada, sorte o like na live aí, hein? Pra recomendar essa porra aí. bem. O Bitcoin é a moeda oficial e a sensação de segurança nas ruas está atraindo turistas do mundo inteiro. O motivo para essas mudanças repentinas tem nome. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza un país al cual regresar. Nayib Bukele, presidente, popstar, herói do povo, pesadelo dos bandidos. Com mãos de ferro, o que esse cara está fazendo em El Salvador já começa a causar inveja aqui no Brasil. Eu acho que a gente tinha que fazer igual o Bukele fez em El Salvador. Bukele fez o mesmo em El Salvador. Podemos fazer o mesmo aqui. Se fala muito aí do Brasil ter uma espécie de Bukele. Seria o exemplo de um caso bem sucedido. Que chegue alguém e bukelize esse país aqui. Obrigado, presidente. Morando no Brasil, é impossível não sentir inveja do que está acontecendo lá. As gangues armadas desapareceram. Os homicídios caíram 90%. E o pânico nas ruas deu lugar ao turismo. Tudo isso em menos de 4 anos. É claro que a gente vai se questionar. Será que, esse tempo todo, tudo o que o Brasil precisava era de um Bukele para chamar de nosso? A pergunta que fica é, essa é realmente a solução? Viu que o Bitcoin vai ser taxado? Só pra você que é burro, né, seu otário? Ou será que tem um preço sendo pago por essa nova paz? Eu resolvi investigar. Então se livre das distrações, porque a partir de agora, vamos mergulhar em uma jornada para descobrir a verdade sobre o que está acontecendo em El Salvador. É a mesma coisa que eu ia fazer se eu fosse presidente dessa merda! A diferença é que vocês iam estar tomando sentada nas costas! E sentados nos espinhos! Sim! Ó pra esses esfacelados, irmão! O cara faz tatuagem na cabeça, velho! Olha isso, irmão! Ah, olha o corno ali, ó! Tomando tapa pra cabeça e corno! É isso que tem que ser feito aqui, caralho! É preciso antes entender como surgiu o caos. A criminalidade que ficou conhecida no país surgiu em campo de guerra. Literalmente. Na década de 80, El Salvador passou por uma das guerras civis mais brutais da história moderna. O conflito tinha 2 lados. Um deles eram guerrilhas comunistas inspiradas em ideias marxistas. Karatê Caetano Pagão! Um regime militar vai jogar de cartas pelos Estados Unidos, que injetou cerca de $1 milhão por dia ao longo do conflito. Eu vou perder de propósito. Isso aí você não fala, né? Durante 12 anos, os 2 lados travaram uma Olha que desgraça, irmão. Hã? Será que aqui já é caltrada desde criança ou não? disputa santa. E no meio disso, estava a população, usada como massa de manobra, moeda de troca e escudo humano. O resultado, um massacre.
Mais de 75 mil baixas, em sua maioria de civis, dezenas de milhares de pessoas desaparecidas e um rastro de destruição institucional que o tempo jamais corrigiria. Em 92, a guerra acabou no papel. A ONU declarou que o país havia voltado à normalidade. A ONU é uma f***, caralho! Mas na prática, o que aconteceu foi bem diferente. O país saiu destroçado, economicamente falido, institucionalmente desorganizado e psicologicamente traumatizado. Com milhares de militares desempregados e armamento espalhado pelo território, a violência passou a ser a linguagem social do país. E o Estado, já enfraquecido pela própria guerra que provocou, deixou um vácuo de poder. É aí que entra um fator-chave que faria com que El Salvador ficasse conhecido como um dos países mais perigosos do mundo: as maras. Gangues que não surgiram de El Salvador, foram importadas para lá. Durante a guerra, milhares de salvadorenhos fugiram para os Estados Unidos e se estabeleceram em bairros pobres de Los Angeles. Seus filhos cresceram em meio a gangues e criaram seus próprios códigos de conduta. O problema? Com o fim da guerra, a política migratória americana começou a deportar qualquer estrangeiro com ficha criminal, com tatuagens simbólicas, rede de contato e muito ódio internalizado. Dezenas de milhares de criminosos foram deportados para o país. Pessoas forjadas no crime, treinadas em gangues, indivíduos sem escrúpulos que encontraram o país abandonado pelo Estado. O que poderia dar errado, não é mesmo? Crecí donde la ley se compra y se dobla, donde el hambre te enseña a cargar la pistola. Mi barrio no duerme, vive en alerta, con la santa muerte tatuada en la puerta. Aqui não há futuro, solo presente armado. Beco, Sal, tá vendo, ó, o governo. Fala, Xandão, tranquilo, campeão? Estou na... Sueños se esfuman con el plomo disparado. El gobierno nos llama delincuentes sin alma, pero no vieron el hambre, comiéndole el alma a mi hermana. Fuego en la frontera, sangre por la acera. La vida vale poco si no cuidas tu bandera. Lealtad primero. Só os podres. Pero el respeto no se compra en la selva de concreto. Em pouco tempo, as gangues já dominavam bairros inteiros, impunham toque de recolher, extorquiam comerciantes e recrutavam... Eu quase achei que o Abraham queria entrar pra uma gangue também. O cara deixou 3 minutos só de gangue música patética aqui tocando pra falar que as gangues estão dominando. Nossa, sério? Precisava fazer a gente ter que aturar 3 minutos dessa cena diabólica? Desses O vácuo de poder havia sido preenchido. El Salvador estava sob novo comando. Em 2012, o Estado fez o que Estados fazem de melhor. Não só tolerar o mal, como também negociar com ele. La Mara Salvatrucha y Barrio 18 llegaron a un acuerdo para cesar los ataques entre sí y comenzar el desarme progresivo de sus miembros. Consiste en un simbólico desarme parcial de nuestras estructuras. Uma trégua foi firmada em segredo entre o governo e as principais lideranças de gangues. O acordo era simples: menos homicídios, em troca de dinheiro e benefícios nas prisões. No começo, a violência diminuiu, mas era uma base estatística. Um teatro feito para agradar a opinião internacional. É claro, não durou muito tempo. Em 2015, o país bateu 104 homicídios por 100 mil habitantes. Era o mais letal do mundo. Os números falam por si. Entre 1992 e 2022, El Salvador registrou cerca de 130 mil Música aura, Xande. Tenho que lidar com paranoia. Me mandou R$5. Fala, Xande, reage ao meu chape com queixo quadrado. Homicídios. Quase o dobro das mortes da própria guerra civil. Por décadas, o país foi uma terra sem lei. Era como se o território tivesse sido condenado a viver eternamente ajoelhado perante ao mal. O povo já não acreditava mais em soluções. Só mesmo um milagre para salvar aquele país. Um milagre que ninguém acreditava ser possível. E então, o improvável aconteceu. Juramos que cambiaremos nuestro país contra todo obstáculo, contra todo enemigo, contra toda barrera, contra todo muro. Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para poder cambiar El Salvador. Muchas gracias. Que Dios bendiga El Salvador, que Dios bendiga el nuevo gobierno y que Dios bendiga a uno y cada uno de los salvadoreños. O presidente de El Salvador parece um inteligentista. Quando Nayib Bukele surgiu no cenário político, parecia tudo, menos um político. Era jovem, carismático, nada de paletó e gravata. Usava camiseta, boné pra trás e, o ponto principal, era nativo das redes sociais. Enquanto outros políticos disputavam espaço no horário eleitoral, Bukele voltava seus esforços para os algoritmos da internet. Não tinha intermediário nem filtro de partido. Era ele falando diretamente com o povo através de redes sociais. Ele entendeu o jogo do mundo moderno e jogou melhor do que todos os outros. E é claro, isso incomodou profundamente o sistema tradicional. Um abraço a todos os que nos ven desde seus celulares. Caramba, ele é igualzinho inteligentista, irmão.
Este es el candidato presidencial en El Salvador que construyó una campaña principalmente en torno a las redes sociales. El peligro es que en lugar de candidato usted tiene un entertainer que a través de Será que você vai colocar inteligentes na presidência resolve aqui também? la desinformación, ¿verdad? Ha posicionado, y del entretenimiento, ha posicionado su figura, no un plan de gobierno. O que trouxe a vitória da corrida presidencial no primeiro turno em 2019 não foi o dinheiro, não foi tempo de TV, foi a narrativa, a marca pessoal de outsider do sistema construída na internet. Sus numerosos seguidores en redes y sus mensajes como la opción antisistema y abierta. Uma mão no saco e outra no celular. A segundos antes de bater uma. Igualzinho vocês fazem. En contra de los dos partidos tradicionales de izquierda y de derecha, lo han posicionado como el aspirante favorito. Ele entendeu que na era digital, quem domina a atenção consegue o que quiser. E talvez você nem tenha percebido, mas está vivendo isso agora. O documentário que você está assistindo é uma história, e é ela quem está te prendendo até aqui. Você está sendo conduzido por uma narrativa pensada em cada detalhe. Estrutura, ritmo, tensão, clímax, viradas inesperadas. Tudo isso é técnica, é método. E quem domina a arte da atenção das massas na internet tem o poder de direcionar essa atenção para onde quiser. Provar uma ideia, criar um movimento, fundar uma marca, vencer uma eleição, ou o mais comum, vender alguma coisa. Aliás, é exatamente o que eu vou fazer agora, porque essa habilidade pode ser aprendida. Eu mesmo já ensinei milhares de pessoas. Tá. É Blue. Tá em todo lugar essa porra. Quando assumiu a presidência em 2019, Bukele carregava nos ombros uma expectativa quase messiânica. A esperança de um povo que, por décadas, viveu ajoelhado perante ao crime. Na terra dos acordos sujos, ele era a promessa de ruptura. Disse que iria acabar com a velha política, que jamais se curvaria às gangues e que o sistema seria desmontado. Mas não foi bem assim que começou. Ô, o inteligentista, você já se prepara aí, dá uma mudada na sua fisionomia, que se acontecer alguma coisa com esse presidente aí que tá botando pra lascar lá, eles vão tentar achar algum clone pra colocar no lugar. É 10 minutos no dentista, eles arrumam um pouco o queixo, você fica igualzinho esse cara, viu? Eles vão vir atrás de você. Fica ligeiro aí, irmão. O sistema satânico não brinca, não. Uma coisa é falar que vai romper com o sistema. Outra é colocar isso em prática, fazendo parte dele. Olha isso, irmão! É só trocar os dentes do inteligentista e fazer... É só pegar a arcada dentária desse cara e colocar no inteligentista, que é a mesma pessoa, irmão. Que porra é essa? Líderes pandilleros salvadoreños que revelan por primera vez que pactaron durante años con el entorno político del actual presidente del Salvador. Sou da Araponga! Salve Araponga! Esta revista es parte de una investigación que desde Nossa, esse aí tá parecendo um ringote antes do treino. Documentos que apuntan a las relaciones entre las tres principales organizaciones criminales del país y el gobierno. Mesmo com a faixa presidencial no peito, as engrenagens da velha política seguiam girando. Então Bukele seguiu o caminho mais fácil: negociar com o crime. O acordo era o de sempre. As facções diminuíam os delitos e o governo os presenteava com regalias. Era o mesmo jogo sujo de... Bukele é o Bolsonaro que cumpriu o que prometeu. Irmão, você não acabou de falar que você ia dormir, não? Cara, vai dormir. Fica uns 6 meses dormindo. No gelo. Pra ficar acordado falando bosta, irmão. Dorme, cara. Você tá precisando dormir, velho. Estrogênio lá no alto, ó. Tá falando merda, alucinado. Trazendo aí constrangimento pros meus amigos aqui da live, seu canalha. De sempre. Nada de novo debaixo do sol. Mas talvez essa fosse a única alternativa viável. Porque mesmo jogando o velho jogo, era nítido que havia algo de diferente na postura de Bukele. Uma ambição que ficou clara em junho de 2021. Iniciativa del presidente de la República, por medio de la ministra de Economía, en el sentido se emita ley Bitcoin. Se aprueba la ley en términos generales. Era oficial. El Salvador era o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal. A maior parte da população nunca havia ouvido falar sobre Bitcoin. Então, obviamente, isso gerou medo e resistência interna. Bukele ladrão! Foi no meio de vários protestos e... Desde as 9 da manhã pra assistir esse vídeo. E você aí faz 17 anos que tá pra arrumar um serviço. bancos que El Salvador se tornou no primeiro país do mundo a adotar a Bitcoin como moeda oficial. El Salvador tornou-se numa cobaia. Somos todos uma experiência monetária que só vai prejudicar os mais pobres e desprotegidos. De nosso povo, El Salvador.
Não queremos essa moeda, só nos vai trazer problemas. Os pobres que vendem fruta no mercado, como é que vão fazer? Não queremos esse dinheiro. O Bitcoin não caiu no gosto popular. Poucas pessoas adotaram, e as transações do dia a dia continuaram primariamente em dólar. Mas o objetivo não era a adoção imediata. Era simbólico, um recado ao mundo. El Salvador estava aberto à inovação e já não aceitaria mais ser refém do sistema financeiro tradicional. A ousadia jogou holofotes mundiais sobre o país e o turismo começou a crescer imediatamente. Empresas de tecnologia começaram a observar El Salvador. E Bukele foi além. Convicto de que o ativo seria a alavanca econômica dos cofres públicos, ele começou a utilizar recursos do Estado para comprar um Bitcoin por dia, medida que se provou um acerto em 2024 com o início do bull market. Até aquele momento, essa havia sido a política mais ousada do governo Bukele. Trouxe muita atenção ao país. Mas El Salvador precisava de mais do que atenção. Precisava de ação. E a verdade é que ninguém estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Uma decisão que mudaria tudo para sempre. Não, cara, não é que o governo vai taxar o Bitcoin, irmão. Não é assim. Você é muito burro, cara. Você leu aquela... Você leu a merda da notícia, caralho? Ou você escutou algum punheteiro amigo seu patético falar de Bitcoin que nem sabe, falou isso e você tá repetindo, hein? Não é isso que vai acontecer, cara. O que vai acontecer agora é que o imposto do amor, ele vai ligar o foda-se. Porque antes você tinha um teto, você tinha até 35 mil reais pra serem vendidos em corretora e eles não iam cobrar imposto, agora vão, tá? Só que é o seguinte, irmão, tudo depende da sua estratégia. Se você é um cara que vai comprar Bitcoin hoje pra daqui uma semana querer vender porque você é o cara que quer fazer muito dinheirinho achando que é assim, você vai se fuder mesmo. Você vai ter que buscar outros meios pra fazer. Se você é o cara que vai lá e vai comprar seu Bitcoin igual off e vai colocar na sua hard wallet e deixar guardado lá como reserva de valor, aí você tá tranquilo, irmão. Beleza? Esse imposto é pra quem vai vender. É pra quem fica vendendo essa porra. Se você quer ficar comprando Bitcoin pra ficar vendendo, irmão, eu agradeço. Porque eu vou comprar o que você vendeu. E vou guardar pra sempre. E vou pra Mônaco. Más de 600 pandilleros han sido detenidos en todo El Salvador en los primeros 2 días del régimen de excepción. No nos vamos a quedar solamente en el área urbana. Este sábado se cerró con una cifra oficial de 62 muertos, que es algo que nosotros... Se a internet acabar, você perde tudo, Xandão. Ué, se a internet acabar, você perde tudo também. Como que você vai bater a punheta? Como salvadoreños no podemos permitir. La respuesta del gobierno fue inmediata. El presidente Nayib Bukele pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación del régimen de excepción. Con el estado de emergencia declarado por el Parlamento a petición del presidente Bukele, se han suspendido 4 garantías constitucionales. Olha aqui, não, vê se não é satisfatório uma desgraça dessa, ó. Um bando de marginal vagabundo assim, ó. Imagina no Brasil um super presidente, hein? E detalhe, os desgraçados do meu governo parariam. Olha o pé desse cara aqui, parecendo um alicate, ó. Com o joelho quebrando pra trás, ó. Eu, com a faixa da presidência, desço do helicóptero e é uma bicuda no c... de cada um. Isso antes de ir pro presídio, tá? Antes. Quando chegar lá, então, eles vão desejar um inferno. Por favor, me manda pro céu logo, Super! Eu prefiro lidar com o diabo, Super! Você é muito cruel! Estas acciones continúan siendo... Olha isso, desgraçados! Vagabundos! Em março de 2022, houve uma quebra dos acordos secretos entre as maras e o governo Bukele. O país viveu algo sem precedentes. Em um único final de semana, 87 pessoas foram mortas por gangues em El Salvador. Querían demostrarle al presidente Nayib Bukele que ellos tenían el control. Nosotros decidimos que ya había llegado, que ya no podía... Olha... Esses caras estão tendo tratamento de rei ainda aí. Olha lá, eles têm onde sentar, ó. Eles sentam um no colo do outro. Olha lá. E eles gostam, bando de filhos da puta. Isso é tratamento de rei ainda pra esses filhos da puta aí, ó. Eles não estão ligados, não estão. Íamos seguir mais? Não estão. O que eles não esperavam era o tipo de resposta que Bukele estava disposto a dar. Con ese fin de semana fatídico del 25-26 es que el presidente Nayib Bukele, reunidos con su gabinete de seguridad el 26, se toma la decisión más difícil. O plano Bukele foi colocado em prática, num estado de exceção, sem consultar o Congresso, sem dar satisfação à imprensa. Bukele decretou um regime emergencial que suspendeu uma gama de garantias constitucionais, desde o direito de defesa até o sigilo de correspondência. Então você, seu gado otário, antes de abrir a boca pra falar que o presidente da República não tem poder, que o Bolsonaro ou o Lula
seja lá quem você idolatra, não conseguiu fazer nada porque o Congresso não deixou. A mãe dele não deixou ele sair de casa naquele dia. O pai dele não deixou porque ele tinha que trocar o pneu do carro. Veja o exemplo de El Salvador, seu burro. Não tem poder é o caralho que não tem poder. Presidente que quer, ele faz. E ponto final. Nas primeiras semanas, mais de 10 mil pessoas foram presas, muitas delas sem mandado. Eram julgadas pela aparência, tatuagens, roupas e trejeitos. Foram construídas novas penitenciárias. A maior delas ficou conhecida mundialmente. Centro de Confinamento do Terrorismo. Um mega presídio de segurança máxima, onde os presos são tratados com pulso firme, sem acesso à luz solar, sem proteína nas refeições, sem contato com o mundo externo. Nem mesmo colchões são usados dentro das celas. A prisão é composta por 8 módulos separados, distribuídos por 166 hectares de terra. Cada par de módulos é cercado por 2 muros de 3 metros de altura. É claro, com arame farpado. Toda a instalação é envolvida por um muro de 9 metros de altura, com uma cerca elétrica de 3 metros carregando 15.000 volts. 19 torres de vigilância garantem que nada passe despercebido. Todo o projeto não só impede qualquer fuga, ele destrói a própria ideia de fuga. E é claro, o pessoal dos direitos humanos não gostou nada disso. Esse cara invadiu o Congresso cercado de policiais para pressionar os deputados a aprovar o orçamento dele, além de destituir. Chegou o Tério. Ele é un dictador clásico. Alguna gente dice que eso es un exceso. Yo lo que creo que era exceso era la cantidad de muertos. Para mí era un exceso la cantidad de niñas violadas en El Salvador todos los días. Para mí era un exceso todos los negocios que tenían que pagar extorsión. É evidente. Medidas tão drásticas abrem precedentes para milhares de inocentes serem punidos pelos crimes dos outros. Mas a população de El Salvador não parece se importar com isso, porque pela primeira vez em décadas, o medo trocou de lado. Súper seguro, súper seguro. Sí, bueno, ya no hay chicos malos. Siento seguro, la gente puede quedar ahí hasta la noche tranquilo. No hay problema. Antes aquí, esta hora no podía andar, que andaban 4 muchachos así. Me quitaron la casa. ¿La casa? Pero la recuperamos después. Depois. Ya cuando vino este gobierno. Mas a pergunta que fica é: a que preço? Isaac, superchatei R$10. Engraçado que você fala de trabalhar e... Numa entrevista coletiva, minutos depois de as urnas serem fechadas, Bukele foi questionado sobre o combate à criminalidade em outros países da América do Sul, entre eles o Brasil. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Lo que a muchos gobiernos le molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad. Y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos. Y en algunos casos, porque son socios de los delincuentes. Essa acusação não veio de um youtuber, nem de um comentarista do Twitter. Veio em rede nacional, sem panos quentes, sem diplomacia. Bukele já acusou o governo brasileiro repetidas vezes de ser sócio do crime. Vamos aí. No hay gobierno que no pueda... E claramente ele não tá errado. Eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. O brasileiro é obrigado a refletir sobre isso e se questionar: será que a solução para o nosso país seria o que Bukele está fazendo em El Salvador? Isso aqui, na verdade mesmo, isso aqui que o Bukele... Amanda Vitorazzo mandou R$5. Isso aqui, na verdade, que foi feito lá em El Salvador, isso não é solução para o problema do Brasil. Vocês estão ficando loucos? Isso aqui é uma pequena parte da solução. Na verdade, isso aqui não soluciona nada, você quer saber. Isso aqui traz uma sensação de bem-estar pro povo, que já é uma coisa excelente, sem dúvida. Mas não resolve o problema. Isso é uma das coisas. Uma! Não adianta fazer uma limpa na criminalidade, sendo que o seu país continua de geração em geração criando mais criminosos, certo? Isso aqui é um start, é o básico, cara, que tem que fazer no Brasil isso aqui, limpar a rua. Isso é básico. Depois que a gente vai resolver o problema mesmo. Pra pelo menos o povo conseguir sair de casa e trabalhar sossegado. Comparação é inevitável. O contraste é doloroso. Não é à toa que nos últimos tempos surgiu um novo termo que vem sendo ostensivamente repetido na internet. O verbo bukelizar. Aí já começou com frescura no cu. Já começa a idolatria daí.
Aí aparece um aí igual o Bukele falando que vai bukelizar o Brasil. Pronto, todo mundo vai idolatrar. E ele vai terminar de destruir o nosso país. Pronto, já começou a putaria. E como sempre acontece quando uma ideia começa a ganhar força, a classe mais oportunista de seres humanos sente o cheiro da Caralho, mano. Ô, caralho. oportunidade antes de todo mundo. Eu acho que aqui, cara, a gente tinha que institucionalizar, inclusive, a tortura a esses caras. Nós vamos televisionar isso, nós vamos pegar o cara, enfiar uns pneus nele lá, prender os bracinhos, tacar e mostrar isso que acontece com quem tá pagando de malandrão aqui no Brasil. É uma mentira que a gente tá aqui pra buscar paz. Nós queremos a guerra, nós precisamos de uma guerra, nós precisamos prender e matar os líderes das facções criminosas que fazem que nós sejamos eternas vítimas. Base. Isaac, superchat de R$5. Calado, Isaac. Vai criar um verbo agora chamando Isaac. Não demorou muito para que políticos, os mesmos que vivem de parasitar o sistema, passassem a posar de rebeldes contra ele. Eles perceberam que, num país sem esperanças, flertar com o autoritarismo gera mais resultados do que defender a liberdade. Não se iluda. Mas aqui eu discordo. O Abraham aqui, ele tá sendo impreciso. Eu não tô falando que o MBL não tá fazendo isso. Eu não sei das reais intenções, tá? Eu posso só falar daquilo que eu ouço. Quando eu vejo o Renan falar que tem que pegar e bater de frente com a criminalidade, e que se eles entrarem em confronto de tiro com a polícia, tem que lutar pra matar, isso aí não tá errado. Nem fudendo que tá errado. Quando os caras falam, eu tô acabando de falar aqui, velho, você tem que pegar e tem que fazer a limpa mesmo, tá? Você tem que estompar a criminalidade que se foda. É prisão perpétua. Nada de tortura, nada disso não. É prisão perpétua e pronto. Oxe, como que vai combater a criminalidade? Se não tiver confronto, não existe isso. O bom tem a maçaria pra achar que a MBL presta pra algo. Mas eu nunca falei que eu acho que a MBL presta pra algo. Eu tô falando do discurso do Renan. Ele querer atrelar isso ao autoritarismo tá completamente errado, não é verdade. Se eu venho aqui e falo pra você que tem que bater de frente com a criminalidade, que você tem que fazer um sistema que realmente pune o marginal, é prisão perpétua pra crime hediondo e tudo, que se o cara entra em confronto com a polícia, ele pode morrer e o policial tem que ter o direito de se defender e matar esses vagabundos, isso aí não é autoritarismo, entendeu? Nem um pouco, pelo que eu acho. Não tem nada a ver com autoritarismo isso daí. Não tô falando do MBL, tô falando que o discurso deles não tem a ver com autoritarismo, certo? É isso aí. Aqui o Abraham, ele deu uma extrapolada, do meu ponto de vista. Político algum quer lutar contra o sistema. O que todos eles querem é que o chicote finalmente mude de mãos, para que eles finalmente possam usufruir do gosto do poder. Ou você deixa de ser esta pessoa e se torna parte de um exército, cujo único objetivo é chegar no poder. E outra coisa, se o MBL chega no poder, tonto é quem confia 100% em qualquer atividade humana que seja, porque o ser humano é corrompido. Eu já falei aqui que mesmo eu, se virasse presidente, nada garante que no amanhã eu não poderia me corromper. Eu não posso garantir isso pra vocês, porque eu não sei que tipo de ameaça eu vou lidar, que tipo de situação eu vou lidar. Às vezes não é nem que eu vou me corromper, mas eu serei obrigado ou forçado a tomar uma atitude contrária aos interesses da nação. Ninguém sabe o que pode acontecer. Isso é muito complexo. Certo? Então, é o seguinte. Mas o Karate Caetano, eu entendi o que ele falou, mas é o que eu tô falando. Pra mim... Falou que eles só estão com esse discurso por causa que as pessoas querem escutar isso. Mas como que você pode definir isso, cara? Como que você pode virar e falar que o Renan tá falando isso porque é o que o povo quer escutar? Isso é uma verdade, é um fato. É fato, irmão. Disneyland não tem Instagram, acho. Alguém ainda suporta a criminalidade nessa porra desse país? Eu, por exemplo, eu discordo do Arthur Duval ter dito aquilo de institucionalizar tudo. Isso não. É prisão perpétua e ponto. Mais pra frente, se quiser conversar sobre pena de morte, que é uma coisa complexa também, pode até conversar. Mas de imediato, é combate real contra os criminosos. Se o cara lá, o dono do morro, ele vai entrar em confronto, o policial tem que estar livre pra fazer o que for preciso, lutar pela sua vida, pra proteger a sociedade, pra matar vagabundo, prender aqueles que merecem e acabou. Oh, isso é fato. Agora, você vai virar e falar, não, você tá falando isso porque é o que o povo quer escutar. Eu tô falando porque é a verdade, caralho. Eu não vou ficar aqui especulando se o cara tá falando, porque ele é o que o outro quer. Eu não sei, ele tá falando uma verdade, eu concordo com o que ele tá falando. Agora, se ele vai fazer isso, caso entrar no poder ou não, isso é outra história.
Eu não vou ficar aqui julgando antes. Pô! Vamos tomar um açaí com cupuaçu vendo. Como é que eu vou saber, cara? Como que eu vou saber? Vamos Ó, a mesma coisa. Vamos jogar um LOL juntos, Anezinha. O Bolsonaro, antes de virar presidente da República, ele falava que tem que proteger a porra da Amazônia. Ele protegeu essa merda? Ou terminou de entregar? Só que ele falou uma verdade. Quando o Bolsonaro falou que tem que proteger a Amazônia, eu concordei em número, gênero e grau com ele. Tá certo? Agora, como que você vai ficar? Como que você vai saber se o cara vai fazer ou não? Discurso é uma coisa, fazer lá é outra. Olha só, Super Xandão. Primeiro que você não me apoiou, tá ok? Aí você também não apoiou o Lulinha aqui, meu amigo, tá ok? Olha, ele tá até revoltado aqui. Você tem que ser preso, Super Xandão. Tem que ser preso. Como é que... Por que eu não votei em você, ô seu canalha? É muito simples. A partir do momento que você inicia um suposto projeto, que você nem fez projeto, falando de nacionalismo, mas você convoca pra governar com você pessoas que atuam do outro lado, os satânicos, e pior, o cara entrega a economia de um país complexo que nem o Brasil nas mãos de um neoliberal com formação econômica na Universidade de Chicago. Um cara que fala que tem que privatizar tudo. Como diabos eu vou falar que esse cara vai resolver? É óbvio que não. E depois, quando deu as mãos pros banqueiros, então, pra virar presidente? Aí acabou de vez. Então já sabia que ia ser uma farsa. O MBL é um projeto de poder. Quer saber? Somos sim. Foda-se. Eu quero o Kim no poder. Eu quero Arthur no poder. E enquanto eles prometem buquelizar o Brasil, o que poucos conseguem enxergar é que, por trás de um modelo aparentemente bem-sucedido... Isso aí é que o Prona queria também, que o Dr. Enéas queria. Entrar no poder, mandar na parada. E ele falava isso com clareza. E o Dr. Enéas, na verdade, ele era muito mais unbelievable. Porque ele falava que se ele pegasse a caneta na mão, acabar. Você quer? Não sou eu que tô falando, não, ó. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder... E como que a gente faria para expulsar os patifes do poder? Assumindo o poder. Então, se você quer mudar o sistema, você já faz parte dele. É como o Olavo de Carvalho falava. Se isso vai dar certo ou não, pra mim não dá certo. Porque o Dr. Enéas não virou presidente. E ele era o cara certo. O sistema não vai deixar. O sistema vai deixar um cara entrar lá e destruir o sistema. Só existe uma opção, 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. O presidente candidato é apoiado por George Soros. Em 2002, esses desgraçados desse país nem sabiam quem que era essa porra de George Soros. E o Dr. Enéas lá, ó, com coragem, mandando papo reto. O cara foi no programa do Ratinho. Ele foi o único que mostrou pro povo quem são os desgraçados, que é tudo farinha do mesmo saco. Ele teve coragem e foi ridicularizado. E sem medo nenhum, ó. Você acha que é normal isso aqui? Você acha que em plenos anos 2000, sem internet, sem porra nenhuma disso, um cara bater de frente e fazer essas coisas aqui, você acha que em rede nacional, que é controlada por eles, pra falar mal deles, pra expor eles, você acha que o cara precisa de coragem pra fazer isso ou não? Hã? É que nem na história do filme do Batman lá que a gente viu, o segundo filme do Coringa. O Coringa não chegou lá pra aqueles marginal e falou: o problema seus, o problema real é quem? É o Batman. Por quê? Porque ele mostrou pra cidade quem vocês são. Quem que tá mexendo o pauzinho? Quem que é? Quem são os filhos da p***? Hã? Então ele era um cara que ele tava mostrando e falava: ó, o problema é esse, quem tá por trás é esse aqui, é esse que manda na parada. O povo quer saber? Não. Não quer. O povo continua acreditando em, sei lá, em super-herói. Tá aí, ó. O maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas.
Aí, toma aí, ó. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. Hoje em dia tá muito pior. Eles compram a na escola, já usa lá, faz suga e a menina sai grávida de lá. E o professor apanha do aluno. Doutor Enéas errou. Ele errou em uma coisa só. Mas porque ele era um cara bom de coração. Ele acreditava no povo e ele acreditava em Deus e ele pensava que com essa motivação que ele transmitia para as pessoas, ele ia conseguir fazer todo mundo entender a verdade e conseguir estompar o sistema satânico. Só que isso é impossível. É por isso que eu não acredito que MBL, partido nenhum, vai conseguir fazer alguma coisa. Eu não confio em partido político, já falei isso pra vocês. Agora, quando o integrante de qualquer partido fala uma verdade, eu por ser um cara que valoriza a verdade, falar, isso é verdade. Ele falou uma verdade aqui. Certo? Então é isso. Eu não acredito no sistema. Por quê? Porque se eu quiser mudar o sistema, eu tenho que ser parte dele. Como que eu vou mudar um sistema sendo parte dele, sendo que ele é esfacelado? Ele já é pronto pra isso. Eles não vão deixar um cara bom chegar lá pra mudar. Inverter o sistema de motivações, inverter o sistema. Caramba, isso não existe, porra! Por trás de um presidente com mais de 90% de aprovação, está um risco ainda maior do que o benefício que toda essa estrutura política trouxe. O que deve ser feito com esse cara? O que deve ser feito com esse cara? O que esse... Me fala assim, numa boa. No que esse cara ajuda a sociedade? No que esse cara é produtivo? No que esse cara é virtuoso? O que ele faz da vida desse cara? Qual o valor que ele agrega para a sociedade? Fala pra mim. Quem teve exatamente o mesmo discurso na história da humanidade? Isso aqui pra mim é forçação, tá? Isso aqui é forçação de barra pra mim. Porra, mano, pelo amor de Deus. Sério mesmo. Se agora falar que você vai pegar e tratar vagabundo que nem vagabundo, isso aí for discurso de autoritário. Ô, irmão, ó, de verdade mesmo. Esquece. É boa mesmo, velho. Ah, mano, vocês estão... Sério, vocês vão ser feitos de cadela. Sei lá, cara, tá? Se vocês tiverem aí um dia... Deus queira que nunca aconteça isso, pelo amor de Deus. Mas se um dia você tiver que defender sua propriedade de vagabundo, baixa as carças pra ele lá. Tá? Pronto. Sério mesmo. Aqui é extrapolativo, velho. Eu entendo aqui o que o Abrão tá tentando dizer. Ele tá falando que esses caras querem entrar no poder pra simplesmente fazer mais do mesmo. E pode ser sim uma verdade. Mas ele tá forçando. Porque ele tá usando o discurso de combater a criminalidade pra querer dizer que isso é autoritarismo. Não é, porra. Isso não é autoritarismo, caralho. Não é. Definitivamente não é. Tem nada a ver. Nada a ver, pô. É que o problema é que ninguém aguenta mais, cara. Porra, mano. Você não pode sair com o celular na mão, cara. Você não pode andar de mão dada com a sua mulher na rua, caralho. Você não pode trabalhar de Uber se você entrar num beco errado, os caras te matam, caralho. E aí eu apareço aqui e falo, tem que matar vagabundo, você vai falar que isso é autoritarismo, caralho. Tão ficando louco? Entenderam essa porra? Então eu gosto das coisas claras e bem cristalinas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o cara quiser discutir aqui, ó, você acredita que algum partido político vai mudar? Não! Isso aí é uma discussão. Outra coisa é você falar, você acha que o discurso do cara aqui de combater criminalidade tá certo? Tem que botar vagabundo pra se lascar? Claro que tá! Certíssimo, caralho! Como que não tá certo?